Calma aí. Obrigado. Boa noite a todos. Quero começar agradecendo a equipe gestora da Escola Estadual Guerra do Freiro, cujo trabalho foi vital para a execução e conclusão de mais um ano letivo. Igualmente, a plena atenção e apoio da nossa coordenadora geral e aos meus colegas e amigos docentes, da sala de recursos, as professoras intérpretes Libras e das áreas de linguagens e códigos, ciências da natureza, matemática e humanidades, incluindo os que tiveram ou quiseram que trocar de escola ao longo do ano letivo, com os quais dividir mais um ano de trabalho pedagógico árduo e comprometido. Estendo meus agradecimentos aos membros do quadro de apoio escolar, que trabalharam junto conosco com afinco e dedicação, tal como os profissionais invisibilizados da merenda, da limpeza, da segurança, da cantina, bem como as cuidadoras, que trabalham de forma ímpar e excepcional, para o bom funcionamento da nossa querida escola e o pleno atendimento de nossos estudantes e da comunidade. Da mesma forma, também declaro meus agradecimentos aos trabalhadores, diretos e indiretos, da Beraba Eventos, que de forma competente e profissional tornam possível a realização de tão grandiosa solenidade nesta magnífica noite. E claro, sou especialmente grato a todos que estão aqui presentes, uma vez que podemos partilhar de tal solenidade com alegria e esperança do papel da educação para a formação em nossa sociedade. Dito isso, mais do que nunca, desejo dirigir minhas palavras agora aos formandos que, para tanto, me concederam tal honraria, tendo assim tanto a responsabilidade em transmitir os meus sentimentos, quanto em fazer desta algo que seja minimamente tão bom quanto foram as palavras aqui proferidas pelos também paraninfos José Alex e Tatiane Soares aos nossos formandos do ensino fundamental. Formandos do ensino médio. Como bem sabem, todos nós temos uma origem. Aliás, tudo que se é possível conhecer e estudar ao nosso redor possui uma origem. Alguns aspectos podem ser parecidos, outros não. Mas mesmo assim, é impossível compreender e ser, seja lá quem ou o que for, se ignorarmos as nossas origens. Para nós, seres humanos, isso é tão evidente quanto, me arrisco a dizer, especial. Nossas origens, quase sempre, nos remetem ao local onde nascemos, aos indivíduos familiares que nos geraram e criaram, à rua, bairro e cidade em que demos nossos primeiros passos e aos primeiros estímulos sensoriais que, mesmo que não carreguemos memórias, deram sentido e significado ao mundo que, ano a ano, vamos conhecendo e descobrindo. E, se é possível dizer que tudo possui uma origem, isso também pode se aplicar tanto ao que nos faz felizes, quanto àquilo que nos entristece, seja individualmente ou coletivamente. Queridos formandos do terceiro A, eu tenho 36 anos de idade. Felizmente, eu nunca fui vítima de algumas das mazelas sociais que, para o homem negro, pobre, da Zona Leste de São Paulo, são estruturais e fatais. Uma delas é a fome, que desde que me entendo por gente, sempre esteve rondando as ruas onde morei, os amigos que fiz e as pessoas que conheci. A origem da fome, quando não na falta de alimentos, está relacionada com a forma como socialmente produzimos e distribuímos a riqueza. E só não conseguem entender a fome como problema social aqueles que possuem as mesas tão fartas e os bolsos cheios e, na mesma proporção, corações tão deturpados quanto mentes vazias. Na maior parte da minha vida, escapei dessa mazela graças ao esforço de Dona Dalva, nordestina do Recife, que sempre fez o que pôde pela minha educação, principalmente quando aos 6 anos eu aprendi a escrever o meu nome. E de seu Eduardo, nordestino de Petrolina, que me ensinou que um homem chorar não é sinal de fraqueza e que os erros cometidos na vida não nos impedem de viver. Porém, formandos, tanto minha mãe quanto meu pai já souberam em seus estômagos o que é a fome. Ao mesmo tempo, há milhões de brasileiros da mesma faixa etária que eu que também sabem ou já souberam o que é a fome. E há outros milhões que, por causa da fome, não puderam chegar na mesma idade que eu. Se hoje, como professor, eu não soubesse reconhecer esta e outras mazelas sociais, também como parte da minha origem, direta ou indiretamente, dificilmente eu poderia fazer o que me compete em sala de aula. E a vocês, formandos, além de ser, meu mais sincero desejo, de que nunca venham a passar por isso, eu vou me permitir, para a confluência do que trato com vocês agora, um singelo e importante pedido. Que nessa nova fase de suas vidas, que nessa nova origem de suas existências, vocês tenham sim
Inspirados, e vou me permitir citar aqui exemplos, por professores com quais vocês tiveram aula neste ano, fome e sede de humanidade, de trabalho, de justiça e de amor. A fome e sede de humanidade, formandos, é aquela que nos torna solidários com os povos oprimidos, tanto em nosso país quanto ao redor do mundo, em nome da beleza e da importância da diversidade humana. São aqueles constantemente ameaçados por políticas genocidas, pelo crime organizado, por milícias e por grupos supremacistas de extermínio. Para isso, não esqueçam do esforço diário de Alex, Cíntia e Fabiana com vocês, uma vez que elas também os conhecem há muito tempo e sempre transmitiram por seus trabalhos esse direcionamento. A fome e sede de trabalho é aquela que mobiliza os saberes e conhecimentos que vocês construíram, tanto dentro quanto fora da escola, que se convertem na força motriz do trabalho e, portanto, a chave para as transformações sociais e para resolvermos os problemas do dia a dia. E que dá a nós, humanos, sentido de existência e plenitude. Para isso, considerem todo o empenho de Anderson, Leonildo, Édia, Josivan e Rogério que, mesmo com as cobranças descabidas de órgãos fora da escola, que insistem em tratar vocês e os demais estudantes como meros números e metas, esses docentes também suportaram e trabalharam pelo bem de suas competências e suas habilidades. A fome e sede de justiça é aquela que nos deixam alertas diante dos déspotas, dos golpistas, dos falsos profetas, dos vendedores de ilusões, dos demagogos e dos tiranos, uma vez que estes sempre cultam na sociedade ideias que servem para desconfiarmos de nossos semelhantes e apoiarmos todas as formas de violência, moral e institucional, como se fossem a solução natural das coisas. Sobre isso, lembrem-se da magistral dedicação de Tatiane e Vanessa, verdadeiros exemplos de como a docência em si e o exemplo que nela se gera são fundantes para a emancipação humana. E a fome e sede por amor é aquela que se pode se manifestar, por exemplo, em não se praticar a arrogância, como prega o islamismo, em se combater o ódio infundado, como prega o judaísmo, no bem viver com a comunidade e a natureza, como ensinado pelos povos originários andinos e amazônicos, e também como algo que não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade, como descrito pelo apóstolo Paulo, e como equilíbrio, respeito e autocuidado que se manifesta na cultura iorubá. É esta que nos faz perceber, formandos, que viver não é um ato isolado, pois é na coletividade que o indivíduo floresce. E por razões óbvias, não se esqueçam como a atenção e o cuidado de Patrícia e Valquíria com vocês foi a mais perfeita síntese disso. Portanto, formandos, daqui em diante, considerem que o que busco transmitir junto com os demais profissionais da educação, presentes ou não nesta noite, neste novo caminhar e amolecer de suas vidas, lhes seja útil, agradável e necessário. Afinal, se não iremos mais acompanhá-los daqui em diante, certamente nunca ignoraremos os passos que demos juntos nestes anos de escola, nos caminhos mais ou menos pavimentados. E a vocês igualmente, aonde chegarem em suas vidas, que nunca se esqueçam de onde vieram. Assim, do pouco que possa, tudo que me cabe, me permito dizer: Palestina livre do rio até o mar, morte ao imperialismo, viva a América Latina, sem anistia para golpista e principalmente, viva os trabalhadores, viva a Guerra Junqueiro e parabéns, formandos. Obrigado.